Segue a campanha Palha Econômico, a operação do Departamento do Tesouro americano para estrangular a economia iraniana, significando sanções a dezenas de entidades ligadas a não só o Irã, mas também países terceiros. O clima dentro da administração de Donald Trump é sintetizado por essa capa do jornal americano New York Post, compartilhada pelo próprio presidente americano algumas horas atrás. A gente tem aqui a capa? Tá aí então. Sem grana para os ayatollahs, out of mullah. Os mullahs é uma das nomenclaturas para clérigos islâmicos, e aí tem essa pegadinha. Se lê ali, os Estados Unidos empurram o mundo a um negócio final, ou para realizar um golpe final econômico ao já quebrado Irã. A gente vai entender mais em breve. Isso acontece, claro, recapitulando, depois que ontem 60 entidades sofreram sanções como parte do que foi chamado de um dia D econômico dos Estados Unidos contra o Irã. A gente foi em detalhes no programa de ontem. A ideia é asfixiar financeiramente o regime iraniano, cortando o que foi chamado de habilitadores. Hoje, a matéria de capa discute o seguinte, aqui no Epoch Times. Uma reação de um dos principais afetados, o Partido Comunista Chinês, o principal fiador do regime do Irã no palco internacional. Quando se fala de habilitadores, a carapuça serve. E das 60 entidades sancionadas ontem, uma imensa parte era chinesa. Hoje, Pequim reagiu em uma coletiva de imprensa. A gente tem aqui uma fala, então, de um dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores da China. Vamos lá. 中方已多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。经济战极限施压无助于解决问题，只会进一步激化矛盾冲突，造成风险外溢，扰乱全球的经济金融秩序，损害他国正当权益。 当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。Aí está então uma rechaço, uma rejeição do que veio a partir das sanções americanas, que, já vou entrar em mais detalhes sobre isso, não abarcam, de fato, os maiores habilitadores do Irã que existem na economia chinesa, os grandes bancos que, há décadas, são acusados de lavar dinheiro para o regime iraniano e permitir o trânsito de ativos do Irã. Indo agora, com a informação em mãos da notícia para análise, eu passo pelo seguinte. Para o Irã, que escoa 90% de seu petróleo à China, a investida econômica pode ser substancialmente menos efetiva com essa postura. Claro, o país sofre uma crise econômica pujante. Já sofria uma crise econômica terrível antes mesmo do início da guerra. Não à toa, quando houve aquele massacre dos manifestantes em dezembro e janeiro, era um momento onde os protestos existiam precisamente por causa de más condições econômicas. Então, para o Irã, se Pequim bate o pé em insistir em continuar providenciando a habilitação financeira para o regime, isso dá uma espécie de respiro a uma economia que, sim, sofre muita complicação. Mas, de forma interessante, o argumento mais interessante a ser analisado é que, para Pequim, para a China, para o Partido Comunista Chinês, a postura de dobrar a aposta com Teherã desafia Washington e testa os limites do que Trump está disposto ou é capaz de fazer. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Com um passo para trás, é um cenário no qual o que se testa agora por Pequim é a extensão do poder e disposição dos Estados Unidos. É até análogo à forma como se testou a capacidade da Rússia na invasão à Ucrânia. Porque quando você tenta entender isso da perspectiva do panorama mais amplo da geopolítica mundial, o que se viu na Ucrânia foi um teste que mostrou que as supostas temidas forças armadas da Rússia, que deveriam ser algumas das mais capazes do mundo, não conseguiram dar um fim rápido à guerra na Ucrânia como haviam imaginado. A analogia é que, trazendo isso para esse contexto, a ver como os Estados Unidos lidam agora com esse teste do Partido Comunista Chinês de se recusar, aparentemente, a cumprir as sanções que surgiram envolvendo o Irã. Por isso até é interessante a gente pensar no que significa o que acontece no Irã.
Quando a guerra começava, eu lia uma análise da Zeneb Riboua, que é uma das principais analistas falando de Irã nos Estados Unidos, ela que tem origem iraniana, e falava que a guerra era sim sobre o Irã, mas era também sobre a China. Agora, com essa reação do Partido Comunista Chinês, isso volta a estar em pauta. A lógica é simples. A capitulação do Irã perante pressão econômica feita com China e com outros que habilitam o Irã financeiramente seria, se bem sucedida, uma espécie de recado dos Estados Unidos de que são capazes e estão dispostos a lidar com aquilo que considerem ameaças. Se o Irã não capitula perante isso e ainda consegue controle do Estreito de Hormuz, um objetivo que seria inimaginável conquistar depois dessa guerra, colocam os Estados Unidos com, em termos de credibilidade e reputação, uma situação complexa. Se cai, o poder americano é inevitável. Se sobrevive com a China como fiador financeiro, mostra que consegue ser um patrocinador estatal de terrorismo, levando caos a países pelo mundo e oprimindo a própria população, ameaçando desenvolver uma bomba atômica e jurando morte à América sem consequências. É parte do que fica em jogo enquanto isso acontece. Um dos pontos indo da notícia para análise. E não é uma situação de endossar essa postura, só tentando trazer perspectiva sobre ela e compreender o que me parece que significa. Uma análise que trouxe aqui embasamento, mas não é exclusivamente minha. Se for passar pelo que se lê na imprensa de diversos países e consultar analistas sobre o dia D econômico de ontem, essa é uma análise até comum. Agora, um segundo ponto a ser trazido para além do significado simbólico desse tipo de postura, que coloca mais e mais a guerra que acontece com o Irã como uma que envolve as duas grandes superpotências do mundo, Washington e Pequim. Segundo ponto é essa questão de que, apesar de termos superlativos, a maior operação econômica já feita contra outro país, um dia D econômico, comparando com o desembarque aliado na França durante a Segunda Guerra Mundial, se vê que Bessent falou isso no press release, na nota à imprensa, mas quando questionado na coletiva de ontem, o secretário do Tesouro falou que a gente deu prazo para eles se mexerem, isso é um warning shot, um tiro de alerta, tá vindo mais. E de fato, as entidades sancionadas têm alguma relevância, mas ficou longe de ser uma ofensiva aberta contra os principais bancos da China. E quando perguntado por que na coletiva, Bessent falava que não queria jogar essa espécie de hecatombe nuclear contra o sistema financeiro global. Então não é uma observação de a que grau se estende a capacidade dos Estados Unidos de agir nessa disputa, mas uma observação de até que grau se estende a sua disposição para agir. E por tudo ou nada poderia significar o equivalente financeiro a uma bomba atômica, e a revirar o sistema financeiro chinês com consequências para o mundo inteiro. Se isso seria ou não uma linha vermelha que os Estados Unidos estão dispostos a cruzar, é o que a gente vai observar nos momentos adiante, caso essa ofensiva, na forma como está acontecendo agora, não seja bem sucedida. O que fica na mesa, à luz da reação chinesa e da imposição dessa ofensiva econômica dos Estados Unidos é a que grau se está disposto a ir para o governo Trump nesse momento. E o timing não parece propício para ir para o tudo ou nada. Mês que vem, Trump e Xi Jinping devem se encontrar e agora, com essa ofensiva econômica que pega de colateral muito das indústrias chinesas, fica esse sabor amargo para o encontro que vem adiante. Posto aí, então, o que me parece estar em jogo em meio a essa ofensiva financeira. Enquanto isso, no Estreito, o trânsito de navios tem sim aumentado, mas a pressão econômica segue quando se fala de combustíveis nos Estados Unidos e no mundo. O trânsito tem aumentado, mas segue cerca de 10 vezes menor ao que era antes da guerra. A gente deve ter aqui uma fala de Trump mais cedo falando que as minas foram removidas e voltando a falar que existe liberação, ou melhor dizendo, liberdade de navegação. A gente tem a fala do Trump? Tá aqui, eu leio com vocês. Eu acabei de ser informado pela Marinha Americana que todas as minas foram removidas e ou detonadas nas águas internacionais do Estreito de Hormuz. O Irã foi notificado que qualquer embarcação ou barco colocando novas minas vai ser imediatamente e sistematicamente destruído através da força espacial e estamos observando cada polegada quadrada. Bom, centímetro quadrado fica mais harmônico em português, mas em inglês eles usam o sistema imperial aí. Estamos monitorando também a montanha Pickaxe, ou a montanha Picareta, que é um dos locais, curioso até o nome, né? Mas não tem nenhum significado que extrapola aí, é que o nome é montanha Picareta mesmo, normalmente se fala Pickaxe em inglês.
estão monitorando esse local nuclear e falou que também estão monitorando os 3 outros locais nucleares que já foram bombardeados em junho de 2025. Essa é uma política de tolerância zero quanto a colocar Minas, que está em força plena e em efeito pleno. Obrigado por sua atenção a esse assunto, o presidente Donald J. Trump. Aí a fala de Trump, então, sobre Minas, enquanto, ao mesmo tempo em que faz a pressão financeira, busca tentar fazer com que a pressão financeira não caia sobre aliados americanos e que o Estreito de Hormuz esteja livre para navegar. O assunto é muito complexo, tá? Não é só uma questão de se ele está ou não livre. É uma questão de se as seguradoras confiam o suficiente nisso para garantir que navios possam transitar. E não faz sentido. Bom, se qualquer um aí que compra um carro bota seguro, não faz sentido que um navio com toneladas de petróleo não tenha o seguro. E aí, as companhias de navegação têm que se resolver com as seguradoras. Então é parte também da tentativa de, junto à pressão financeira sobre o Irã, tentar reduzir a pressão financeira sobre outros países pelo mundo. O Brent agora, eu estava até olhando antes de entrar no ar, $87 hoje, comparado a menos de 80 antes da guerra, chegou a ter pico aí para 110, quase 120 nos piores momentos do conflito. Mas a situação parece agora ainda longe da normalidade. A ofensiva econômica pode expandir. A dúvida é, Trump iria às últimas consequências? A outra é, isso resolveria o cenário para os Estados Unidos? E a outra é, o que restaria em termos do governo americano e a sua posição internacional caso essa ofensiva não seja bem sucedida? Partiria para outra ação? Invadiria o Irã? Antes de encontrar Xi Jinping e com eleições logo à frente, é um cenário muito complexo. Aí está então a reação chinesa em notícia e análise à ofensiva de sanções dos Estados Unidos. Mas se a gente fala a respeito de China, é claro que tem muito a ser discutido com a postura do Partido Comunista Chinês no mundo e a tensão com Washington. Um desses capítulos é como o Brasil se posiciona. Tem um governo que amplamente busca aproximação com o Partido Comunista Chinês, enquanto sofre a pior crise diplomática da história do Brasil com os Estados Unidos. Nesse contexto, Tomé França, ministro de Portos e Aeroportos, cumpre a agenda em Pequim e busca mais investimento em infraestrutura. A gente vai debater o assunto na sequência, fica conosco então, mas antes da gente prosseguir, fazer o convite, tá, pessoal? Quando a gente fala a respeito de Oriente Médio, existe uma série de questões muito complexas que eu não consigo, nas lives que a gente faz noticiosas no dia a dia, abordar. Então, antes da gente prosseguir, eu deixo o convite novamente para você que quiser entender por que essa região é tão importante para a economia global. Tão importante não só por motivos econômicos, mas com a fé de metade do planeta atrelada a ela. Por que a geopolítica dita tanto do preço da gasolina quando você abastece o carro? Aí eu te convido a conhecer Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio. É um mini curso que a gente preparou para você ir do zero a uma compreensão muito robusta sobre o que acontece no Oriente Médio e ter você que nos acompanha como uma pessoa mais e mais capaz, horizonte amplo, de entender o noticiário e tomar decisões no cotidiano em cenários como esse. A gente fala sobre a ascensão do Islã no Oriente Médio, o atrito que existe entre a vertente nacionalista e a vertente teocrática dos governos árabes na região, a ascensão do Estado de Israel e do regime dos ayatollahs no Irã, o atrito sunita-xiita. A gente fala sobre a presença do movimento comunista internacional no Oriente Médio ao longo da Guerra Fria e como isso gerou uma parte considerável do terrorismo islâmico moderno. Eu acho que a gente fez o melhor material introdutório para você que está interessado no assunto disponível em português. É só botar a câmera do celular nesse código QR e você vai aí atrás do seu acesso. Eu acho que o preço está sensacional, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Essas imagens ali, até bota de volta, Daniel, vamos lá. Eu quero só comentar sobre elas. Essas que estão aí são parte de um mini documentário que vem junto com o mini curso. Então vem um mini documentário, entrevistas com alguns dos principais especialistas do mundo. Esse aí é um chamado A Origem do Terror. Eu fui um dos roteiristas e a gente pontua ali a situação quanto a como o movimento comunista esteve diretamente ligado à ascensão do terrorismo islâmico. É só uma das coisas às quais você ganha acesso com o Linha de Fogo, certo? O link está aqui embaixo na descrição ou pelo código QR. Dado esse recado, eu sigo com vocês então. Na sequência a gente fala de China e Brasil. Chama a transição. O ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Tomé França, está em Pequim. Cumpre a agenda ali para falar de infraestrutura. Segundo o Ministério, a missão vai incluir empresas como a China State Construction Engineering Corporation, CSCEC,
Os nomes são complicados, mas tem motivo para eles estarem na reportagem, já sigo sobre isso. China Communications Construction Company, essa com uma sigla fácil de lembrar, CCCC. China Merchant Sports Holdings e o grupo COFCO, além de encontros com autoridades de aviação civil chinesa e com a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a brasileira Dilma Rousseff. Na sequência, a gente vai discutir o assunto que aprofunda a presença chinesa no Brasil. A China já é o principal parceiro comercial da nação, mas, para muito além do comércio, que já é desproporcional quando a gente fala de 1/3 da pauta exportadora ligada ao Partido Comunista Chinês, a gente fala sobre uma diversidade de indústrias com presença do Partido Comunista da China. Desde telecomunicações com o Huawei e ZTE, até mesmo a pauta portuária com terminais em Paranaguá e Santos atrelados à China. O contexto é um onde isso não é uma mera relação bilateral, mas se insere no contexto de Estados Unidos e Pequim, Estados Unidos e a China, disputarem a geopolítica do século XXI. Um contexto também onde reverter a profunda influência chinesa no continente latino-americano é pauta da segunda gestão de Donald Trump, e uma crise diplomática que existe entre Brasil e Estados Unidos não pode ser extraída desse contexto. Para entender mais a respeito do assunto, eu converso na sequência com Emanuele Couri, lidando com assuntos de China, Eurásia e análise do assunto conosco no Epoch Times. Chama a transição, Daniel, vamos lá. Manu, vamos lá. A gente tem falado consistentemente a respeito da tensão entre China e Estados Unidos. Quando a gente fala sobre o Brasil, ele se insere demais nesse contexto. E quando a gente fala até sobre a crise diplomática, ela também não sai disso. Sua reação à visita do ministro de Portos e Aeroportos e ao encontro dele com essas empresas para ampliar o investimento em infraestrutura, à luz da tensão entre China e Estados Unidos no momento. Bom, Marcos, muito boa tarde também para a nossa audiência. Essa visita é muito importante, ainda mais se a gente analisar o cenário de disputa entre Estados Unidos e China. Isso porque, quando a gente pensa numa influência que os Estados Unidos está tentando aumentar aqui na América Latina, é muito essencial essa questão de um aumento no setor de investimentos de uma forma geral, mas principalmente no setor de infraestrutura. Isso porque, ao contrário de alguns países mais desenvolvidos, países mais ricos, como o que acontece ali na Europa, muitos países acabam não tendo opção, eles acabam se aliando à China muito por conta de eles precisarem desses investimentos. Tanto que a gente viu alguns países muito alinhados com os Estados Unidos, como é o caso até do Equador e da Argentina, se alinhando com o Partido Comunista Chinês, não por uma escolha, mas por necessidade. E por que é importante entender isso? Porque se os Estados Unidos quiserem de fato disputar com a China, que acabou se tornando o maior parceiro comercial de boa parte dos países aqui da América Latina, eles vão ter que sim se movimentar no sentido de aumentar os investimentos aqui na região. A gente tem visto muito essa atitude do regime chinês de se aproximar cada vez mais dos países aqui da América Latina através desses investimentos. Por exemplo, através daquele projeto trilionário do regime chinês do Cinturão e Rota. Agora, é muito importante a gente destacar que os Estados Unidos, se eles quiserem fazer isso, eles vão precisar ser muito estratégicos, porque, por exemplo, hoje eles anunciaram que eles estão aumentando o investimento ali na Serra Verde, que é a única empresa que a gente tem aqui no Brasil que faz a produção dos minerais de terras raras. Só que acontece que somente fazer este investimento não vai trazer os resultados que os Estados Unidos esperam se eles não conseguirem também fazer com que haja um alinhamento aqui. Isso porque, por exemplo, um dos principais objetivos do Brasil atualmente é não somente exportar os commodities brasileiros, mas também aumentar a produção aqui dentro do Brasil. E atualmente o governo americano não está muito disposto a fazer isso. Eles querem trazer esses minerais de terras raras para os Estados Unidos para processar lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo com esse investimento americano, talvez isso não seja suficiente para aproximar os Estados Unidos do Brasil. E a gente viu isso no passado. Por exemplo, durante o primeiro governo de Donald Trump, a gente viu uma resistência muito grande do Brasil para uma maior influência americana aqui. Por exemplo, naquela época, a gente teve aquela questão do leilão
no setor de telecomunicações, onde a Huawei estava competindo para tentar entrar, para tentar ganhar este leilão. O que aconteceu? Nessa época, o governo americano tinha um projeto para tentar diminuir a influência da Huawei aqui na região, e por isso, então, com algumas negociações que eles estavam fazendo, inclusive com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, eles estavam tentando fazer uma troca da Huawei pela Ericsson. No final, eles não conseguiram, a Huawei acabou levando essa participação no leilão ali, e é interessante todo esse desdobramento, porque mostra, então, que não basta os Estados Unidos quererem fazer este investimento, eles vão precisar ser muito estratégicos, e esse investimento, ele vai precisar acontecer se o governo americano quiser aumentar a sua influência. Marcos, até se você me permitir, eu gostaria de dar 2 últimos exemplos de como isso é importante. Por exemplo, no ano passado, quando os Estados Unidos fizeram aquele anúncio de que eles comprariam mais de 20 bilhões de dólares em pesos argentinos para tentar ajudar a economia, naquele mesmo momento, a Argentina anunciou uma exportação recorde de carne e também de farinha para a China. E é interessante o segundo exemplo que eu vou dar aqui, porque ele é até mais recente, porque Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, tem se aproximado cada vez mais dos Estados Unidos, até mesmo em termos militares. Só que recentemente, poucos dias atrás, cerca de 5 dias atrás, ele fez uma visita muito importante para a China, onde eles reforçaram os negócios entre os 2 países, incluindo o acordo que foi assinado 2 anos atrás de comércios livres entre os 2 países, uma negociação, né, de um comércio mais aberto. Então, a gente vê realmente que os Estados Unidos vão precisar colocar bastante esforço para aumentar a influência aqui, em especial o investimento das empresas americanas. É interessante falar também a respeito de a questão disso ser pauta de quando a gente fala de infraestrutura, que afinal de contas é um setor estratégico e também parece, quando a gente fala sobre o contexto da crise entre os dois, dá um recado em termos de, como eu disse, ser um setor que gera laços de longo prazo. Quando a gente fala até sobre as empresas, e quando eu dava a introdução, pedia que o público guardasse os nomes. Então, a China Communications Construction Company, uma empresa que se pega o que tem de processo no mundo com ela, assustador, assim, na Austrália. Até na Austrália tem um processo que, salvo engano, envolvia materiais de construção que chegaram a, em um hospital, levar algum tipo de contaminação de pacientes. Mas, independentemente disso, ela também é considerada parte do aparato militar chinês pelo governo americano, e esse tipo de disputa, como você citava o caso da Huawei, também traz agora, na pauta de infraestrutura, empresas que têm riscos similares da perspectiva americana. Quer dizer, COFCO e o grupo ligado a ela, mesmo grupo que se associa com o Porto de Xangai no Peru, que também entrou no radar dos Estados Unidos, por lá só o aparato militar chinês. Então, quando a gente fala sobre a pauta de disputa geopolítica, chama atenção também que exista a questão da pauta de infraestrutura, está sendo agora oferecida a investimento chinês nessa viagem. Sob essa perspectiva, chama também atenção que é o tipo de pasta que gera laços de longo prazo e tem esse tipo de empresa no radar. Chama assim, Marcos, por uma série de motivos. E eu quero destacar aqui um relatório que foi publicado por uma instituição americana da Universidade do William & Mary, que é a Wade Data. Wade Data é um instituto e eles analisaram vários contratos que foram firmados entre o Partido Comunista Chinês e outros países no setor de infraestrutura, pelo menos um dos relatórios deles. E eles destacam ali, por exemplo, uma questão da perda de soberania, que muitos desses países acabaram tendo por conta desse investimento chinês. Eles destacam também a questão da interferência do Partido Comunista Chinês em assuntos internos do país. E eu quero dar um exemplo de como isso tem acontecido em outros países aqui da região. Por exemplo, a questão até mesmo do Porto de Xangai chamou bastante atenção, porque atualmente boa parte da participação daquele porto não é de uma empresa peruana, é sim de uma empresa chinesa, a COSCO Shipping. E tudo isso a revelia do governo peruano. Isso porque eles não entenderam muito bem os contratos que eles estavam fechando com essa empresa chinesa e no final acabaram perdendo o porto, que é o maior porto da América Latina. Então é uma questão bem importante. Agora, isso também aconteceu muito ali na Argentina. A gente tem aquelas bases de satélite chinesas que atualmente o governo argentino não pode nem mesmo entrar lá. Quando eles tentaram revogar o contrato que eles tinham com o regime chinês, as empresas que estavam envolvidas neste caso, inclusive o
ministro das Relações Exteriores da China, que estava negociando com o Macri na época, que era o presidente argentino, afirmaram que se a Argentina quisesse encerrar aquele contrato com a China, eles precisariam encerrar todos os outros contratos, e isso significaria um prejuízo bilionário para a Argentina. A gente viu isso também com outros países aqui da região e países também da Ásia. Agora, por que tudo isso chama bastante atenção? Porque a gente não sabe como esses investimentos chineses vão afetar o nosso país. A gente não sabe se nós não teremos um investimento chinês, por exemplo, que tem acontecido largamente ali no Porto de Santos, em São Paulo, e se tudo isso não vai gerar uma perda de soberania. Além disso, de acordo com esse relatório do Aid Data, eles perceberam que algumas cláusulas desses contratos do regime chinês davam ao regime da China, em alguns casos, o direito de interferir na política interna e externa desses países. E, Marcos, é interessante porque tudo isso está sendo percebido pelo governo americano. Inclusive, quem assumiu recentemente como um dos assistentes ali do Departamento de Estado do governo americano foi o Juan Segura. E 2 meses atrás ele deu um discurso para o Congresso americano, onde ele destacou esse perigo do aumento da influência chinesa aqui no setor de infraestrutura da América Latina. E ele disse que, de alguma forma, eles precisariam incentivar as empresas americanas a aumentar o investimento aqui na região. Eu até gostaria de terminar, Marcos, fazendo um destaque aqui. É muito fácil para o regime chinês obrigar as empresas a fazerem esses investimentos, mesmo que no primeiro momento essas empresas saiam com algum tipo de prejuízo. Agora, como o governo americano vai forçar as empresas a fazerem esses investimentos aqui? É muito mais delicado. Então, o governo americano vai ter que se articular e apresentar essa proposta de uma maneira muito positiva para que essas empresas dos Estados Unidos, de fato, queiram fazer investimentos aqui e assim o governo americano consiga ampliar um pouco mais a sua atuação na região de uma forma geral. O aprofundamento é tremendo, né? Quando a gente fala de 37 acordos assinados entre Brasil e China na reta final do governo Biden em 2024, ali teve o G20 no Rio, quando o Xi Jinping esteve no Brasil, Manu estava por ali também. Bom, obrigado então, Manu, a gente segue acompanhando a pauta e na sequência a gente vai então para o nosso giro de notícias de hoje. Daniel, chama a transição, vamos para as manchetes do Brasil e do mundo. Daniel Pérez, deputado estadual da Flórida e filho de cubanos, nomeado por Trump para embaixador no Brasil, afirmou que não interferirá nas eleições de outubro. Nas palavras dele, cabe aos brasileiros decidir. Disse que vai trabalhar com quem for eleito. A nomeação dele já tinha sido aprovada pelo Senado americano, falta o Wagyaman, a concordância do governo brasileiro. E o Brasil sinalizou que só vai receber ele depois das eleições. Lula chegou até a falar disso num podcast. Os Estados Unidos atualmente têm suspenso o visto da embaixadora brasileira, a Maria Luísa Viotti, em Washington, em retaliação à demora. Um cenário aí que é parte da crise diplomática entre os dois países que a gente descrevia anteriormente. Enquanto isso, o diretor da CIA, John Ratcliffe, viajou a Moscou hoje para reuniões não anunciadas com autoridades russas. É a primeira visita conhecida de um chefe de inteligência americano à capital da Rússia desde 2021, quando na época o Bill Burns se encontrou com Putin. Ratcliffe chegou em um avião militar via Letônia e deixou o país no mesmo dia. Nem a Casa Branca nem o Kremlin confirmaram a pauta da reunião, que acontece em meio às negociações travadas sobre a Ucrânia e depois da ofensiva econômica dos Estados Unidos contra o Irã. A monitorar no radar. Isso aí pode ter a ver com petróleo, quando a gente fala sobre, em momentos anteriores, quando o petróleo se tornou muito caro mundo afora devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, a gente ter visto waivers, né, licenças de evasão de sanções para algumas empresas russas em dados momentos do conflito no Oriente Médio. Interessante como os dois estão muito relacionados quando a gente fala de mercados. Abelardo de la Espriella, o novo presidente da Colômbia, presidente há menos de 3 semanas, determinou o início imediato de operações coordenadas da polícia e da migração para localizar e deportar imigrantes irregulares. Quando a gente fala sobre uma série de líderes na América Latina tendo uma agenda alinhada com Donald Trump, se o republicano está deportando imigrantes ilegais nos Estados Unidos, Espriella parece estar entrando na brincadeira. A prioridade são os que cometem crimes e, em seguida, os que não regularizaram a situação. São cerca de 848 mil venezuelanos em situação irregular na Colômbia, de um total de coisa de 3 milhões. A medida marca uma ruptura com a política de acolhimento das gestões anteriores e ainda acontece em meio, claro, ao impacto do terremoto de 10 de agosto. Ottawa, enquanto isso, o Canadá anunciou tarifas retaliatórias de 15%, 25% e 50% sobre cerca de 20 bilhões de dólares
em produtos americanos, abrangendo 700 itens da pauta exportadora. Isso aí está valendo a partir de 8 de setembro. É resposta às tarifas dólar por dólar, de 50% impostas por Trump sobre veículos e outros bens canadenses. O Canadá aí também um país que está como parte da cadeia do tarifaço americano. O Canadá lançou um pacote de 7,5 bilhões de dólares canadenses, injetando aí em apoio a empresas e trabalhadores afetados. Uma guerra comercial que se aprofunda depois do colapso de negociações. Pareceu até que ia haver algum tipo de alívio quando se falava das negociações entre Estados Unidos e Canadá. Não foi o que aconteceu. Em Washington, a Suprema Corte americana suspendeu por 6-3 a liminar que impedia a ordem executiva de Trump sobre votos por correio. A maioria da corte considerou prematuros os argumentos dos estados. Lembrando, a Suprema Corte americana julgava a respeito de ordem executiva de Trump tentando restringir votos por correio em eleições americanas, que Trump tem consistentemente criticado por falta de transparência. A ordem agora determina que os Correios americanos, o serviço postal, use códigos de barras nos envelopes que o Departamento de Segurança Interna elabore listas de cidadania. Tem outras ações judiciais também quanto à pauta eleitoral em andamento. Ainda não está claro qual vai ser a regra que vai valer nas eleições legislativas dos Estados Unidos, as midterms, em novembro. Encerrando com a América do Sul, as federações de cocaleiros do Trópico de Cochabamba instalaram vigilância em Lacunha N e advertiram que não vão garantir a segurança de militares ou policiais que tentarem atentar contra a vida de Evo Morales. Basicamente, sindicalistas, então, na Bolívia, falando aí em defesa de Evo Morales e aprofunda uma tensão que a gente já viu nos protestos que aconteceram bloqueando estradas do país anteriormente. Isso acontece enquanto o ex-presidente Morales denunciou um suposto plano do governo de Rodrigo Paz com um suposto apoio americano para eliminar ele. O Evo Morales que está complicadíssimo aí na justiça, né? Condenação nem por questão de corrupção no governo, mas por um caso aí de palavra que não dá para falar no YouTube, pode até restringir o vídeo. Os cocaleiros convocaram uma concentração para quarta-feira em Ivirgazama. Ivirgarzama. Uma vigília aí ocorre há 23 dias do fim do estado de exceção proclamado pelo Rodrigo Paz para reduzir os protestos acontecendo na Bolívia. Pessoal, hoje o programa é mais curto por questões positivas que estão para acontecer, tem grandes mudanças acontecendo aqui no escritório, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Meu muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou e eu te vejo de volta amanhã às 5 horas da tarde. Tinha uma pergunta interessante, eu quero responder aqui, mas vamos fazer o seguinte, tem 2 perguntas interessantes aqui no chat, eu vou tentar responder amanhã. Feito? Muito obrigado então, uma ótima tarde a todos e eu te vejo amanhã às 5 horas da tarde aqui no canal.